Curso Telas Comentadas do EPROC, o sistema comentado de uma maneira curta e objetiva. Próxima tela, a tela Textos Padrão. Eu já disse anteriormente, o EPROC é um sistema abundante em recursos, ele costuma ser redundante, ele oferece mais de uma forma para determinados recursos do sistema, possibilitando ao seu usuário que ele escolha qual a forma que ele vai trabalhar e qual será o seu estilo de uso do sistema. O EPROC é um sistema que oferece opções e dá a liberdade ao usuário de utilizá-las. Já falei em outro vídeo do modelo padrão. Modelo padrão pode ser o modelo dos textos de despachos, decisões, sentenças, mandados. São aí textos aplicáveis na íntegra com muita, pouca ou nenhum nível de edição. Existem casos em que é preciso produzir uma minuta do zero e existem casos de minutas que demandam zero edição. Geralmente essa é a realidade dos modelos. Os textos padrão podem ser, não é um conceito fechado, mas para dar um resumo do que seja textos padrão e por que justificaria ter modelos e existirem modelos e existirem textos, um dos motivos para se explicar é que os textos padrão podem ser blocos menores de texto muito utilizados que não demandam um modelão fechado. O EPROC trabalha de forma que os modelos podem ser constituídos de textos padrão. O texto padrão pode ser um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, um pequeno pedaço de texto, geralmente em situações A ou B. Se deferido, pedido, uso texto padrão A. Se indeferido, pedido, uso texto padrão B. Então, o modelo é a massa de bolo e o texto padrão pode vir aí como recheio ou cobertura. Sim, eu gosto de comer. Então, vamos aos comentários aí depois de uma breve introdução do porquê de textos padrão. Além do modelo padrão, o usuário do EPROC conta com texto padrão, blocos de texto que podem ser utilizados em minutas. O grande diferencial dos textos padrão é que os textos padrão, trabalham com siglas. O bloco de texto é ativado após o usuário selecionar a sigla desejada e apertar a combinação de teclas Alt+T. O bloco do texto padrão fica oculto atrás da sigla. Ele só aparece se o usuário desejar. Após apertar a combinação Alt+T, então o texto só aparece se acionado por vontade do usuário. E se o usuário não quiser o acionar, basta apagar a sigla que dá menos trabalho. A lógica também por trás da criação do texto padrão é digitar menos e apagar menos. Esse também é um grande diferencial do modelo. Então é rápido de inserir, rápido de acionar e rápido de apagar. Essas são as vantagens dos textos padrão. É possível fazer um modelo padrão repleto de textos padrão. Então um modelo pode ser todo composto por textos padrão, aparecendo apenas as siglas. O usuário vai acionar as siglas que desejar e apagar as que não forem necessárias. Então essa é a ideia
do texto padrão. Essa tela dos textos padrão, nós também aqui temos um hábito para facilitar a vida, né? A gente costuma chamar texto padrão de TP. Então, daqui para frente, quando eu disser TP, é o texto padrão. É a sigla que a gente utiliza aqui. A tela do TP, do texto padrão, ela segue a mesma lógica da tela dos modelos. Ela segue a mesma lógica. Nos critérios de pesquisa, quem viu o vídeo da tela dos modelos percebeu que ela é muito parecida para se pesquisar um TP. Os principais filtros para a pesquisa de um TP são conteúdo do texto, classificação e descrição. Então é possível pesquisar pela classificação, pela descrição e pelo conteúdo. Um diferencial da pesquisa é essa aqui. O modelo não tem sigla, mas o texto padrão tem. Então é possível, se você for bom de memória e conseguir decorar as siglas, você pode pesquisar também pela sigla autotexto. Eu falo apenas sigla. O nome técnico correto é sigla autotexto, porque um texto padrão que trabalha com a sigla autotexto, existem órgãos, como eu já ouvi colegas do TRF da quarta, lá eles chamam de autotexto. Aqui no meu órgão a gente chama de texto padrão. E nós chamamos de texto padrão quando a gente trabalha com sigla. O EPROC possui um EPROQUês e as suas EPROQUICES de acordo com o órgão e a região. Esta é a riqueza da comunidade dos usuários de EPROC. Então, se você for bom de memória, você pode pesquisar por sigla do autotexto. Eu geralmente pesquiso ou por classificação ou por descrição, porque eu não decoro sigla. Eu sei algumas de cabeça, mas eu não decoro todas. Então essa é a faixa de pesquisa para se encontrar um TP. Tal como nos modelos padrão, recomenda-se o uso da classificação dos TP com um sistema que permita a rápida localização. Então é preciso de um sistema lógico e fácil para cadastrar modelo padrão e texto padrão. Senão você cria um, esquece, cria outro, esquece, cria outro, esquece, cria outro, esquece. Quando você for puxar um relatório, vão ter 4 siglas da mesma coisa. É um efeito inflacionário do EPROC que é preciso ter cuidado. Então, feita a pesquisa, o usuário vai para a lista, ele vai para a lista de textos padrão, para a lista de TP. Aqui é uma lista de TP do órgão. Aí 2 observações. O texto padrão é intimamente ligado à sigla para o seu acionamento. Aqui está o exemplo de uma sigla para acionar um TP. Tanto o modelo padrão quanto o TP possuem código. Apenas o TP possui sigla. Essa sigla é usada para acionar o TP. Então, o que dispara o TP é a sigla, mas a sigla também possui um código, tal como os modelos. Mas o grande diferencial é trabalhar por meio da sigla. Daqui a pouco você perceberá a importância dessa sigla. Então, um dos elementos diferenciadores do TP para o modelo é sigla. Aqui você já conhece, né? Eu sempre falo, é até chato. É EPROC, tem 2 árvores e tem 2 folhas. Que folha? Não vou fazer a piada. Tem a folha branca e tem a folha laranja. A folha branca você edita o conteúdo do TP. A folha laranja você edita os dados cadastrais, a fichinha de criação do TP. E a lixeira você desativa o TP. Então são os 3 ícones da faixa de edição mais importantes aqui.
Então esses foram os comentários aí a respeito da faixa que exibe a lista de TPs. Exemplo de uma sigla simples. Tente colocar na sigla o objetivo do ato. Então aqui é um ato para expedição de RPV. Então aqui nós temos 3 exemplos aqui que deixam claro no que esse texto padrão é utilizado em RPVs e precatórios. O recomendável, sigla curta e com uma palavra que indique o porquê do uso dela. Na sequência, aparecerá a tela de criação de uma TP. Quando o usuário clica no botão novo, seja na parte inferior, seja na parte superior da tela, ele vai para a tela de criação do TP. E aqui